Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que vai alcançar a gente durante todo esse mês de julho. Tanto os cultos da manhã como os cultos da noite. Nós estamos falando sobre casas com Jesus. Casas com Jesus. Hoje nós estamos em Lucas capítulo 8. 40 a 42, depois a gente vai fazer um salto e vai de 49 a 56. Que casa é essa, meu irmão? Você que já abriu, é a casa de Jairo. Cada casa que Jesus esteve, casas com Jesus, tem um aprendizado importante, um aprendizado bíblico, um aprendizado teológico, logo um aprendizado espiritual, que vai nos ensinar, que vai nos direcionar e vai fazer com que a gente aperfeiçoe a nossa fé, a nossa conduta. E nesta manhã, nesta casa que Jesus entrou, a casa de Jairo, nós vamos aprender um pouquinho mais com o nosso mestre. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, 40 a 42, depois de 49 a 56. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Verso 49 agora. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, nos traga entendimento nesta manhã, que Teu Espírito Santo, Pai, aplique a Tua palavra, de forma que sejamos discípulos obedientes ao Senhor, e nessa experiência, ao trazer, conduzir, suplicar pela presença do Senhor nas nossas casas, também sejamos abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando aqui do chefe da sinagoga, um homem importante, um homem de posse, um homem que tinha uma casa, provavelmente uma casa diferente das outras. Alguém que tinha uma estrutura, alguém respeitado. Alguém que tinha uma posição acima dos demais comuns da sociedade. A gente está falando de uma casa importante. A casa de Jairo. Só que essa casa importante, ela passa pelo luto, ela passa pela perda. Essa filha de Jairo, que tinha aproximadamente 12 anos, ela desfalece, ela morre. Ela tinha alguma doença, ela passou por alguma dificuldade, ela passou por algum problema. Nós não sabemos exatamente qual foi, mas nós sabemos que a filha de Jairo morre. E diante de uma situação como essa, quando Jairo ele se lança aos pés de Jesus e suplica que Jesus fosse até a sua casa, um intervalo acontece. Se você, como você é inteligente, do verso 50 ao verso 56, a gente deu um salto, onde entra a situação desses, deixa eu voltar aqui, dessa mulher que precisava de uma transformação também na sua vida. Essa mulher, ela precisou tocar na orla, nas vestes de Jesus, e de Jesus saiu virtude. Aquela mulher foi curada, mas Jesus ainda parou nesse intervalo para realizar um milagre de alguém que também tinha necessidade. Antes de resolver o problema de Jairo, da sua filha que estava desfalecendo, Jesus ainda teve tempo para cuidar daquela mulher que passava também por uma dificuldade. Jesus ele tem prazer de entrar nas casas. Todas as casas que Jesus entrou, seja por uma festa, como nós vamos tratar logo mais,
como as casas que Jesus esteve lá fazendo uma refeição tão somente, todas essas casas tiveram uma transformação genuína. Seja pela cura de alguém, seja pela transformação por intermédio da realidade, como a casa de Zaqueu, todas as casas, o cenário foi alterado quando Jesus entrou. É curioso que Jairo, ele sabia exatamente quem era Jesus, porque ele se lança aos pés de Jesus. Ele sabia que Jesus ele tinha poder para mudar o cenário da casa dele com relação à sua filha. O texto bíblico diz que ele se lança a Jesus e ele suplica. Em outros momentos, alguns pedidos que chegam até Jesus chegam de tal forma, e alguém pediu que Jesus fosse, ou alguém pediu que Jesus fizesse. Lucas relata que Jairo suplicou, prostrado, aos pés de Jesus, que ele fosse até a sua casa. Inicialmente, ele abre que a sua filha estava enferma, que a sua filha estava morrendo, mas que ainda não tinha morrido. Jesus, justamente nesse momento, bom, imagina você, eu já passei por algumas situações com os meus filhos. Certa vez, Elis começou a tossir, Érica já estava dormindo, com o Enzo, com as crianças, e eu estava produzindo, estava escrevendo, estava fazendo algo, estudando, não lembro o que eu estava fazendo, mas eu estava ainda acordado. Elis começou a tossir. Ainda morávamos no Rio. Quando eu cheguei no quarto, a Elis estava roxinha, engasgada com a própria, da tosse. E aí eu peguei a Elis e ela foi voltando, mas ela estava tossindo, e quando colocamos a mão, estava febril. Num ato de desespero, não sei se a Érica vai lembrar disso, a gente colocou ela no chuveiro, e a gente, para tentar baixar um pouquinho a temperatura, mas ainda assim estava ali. O que eu fiz? Corri para o hospital, fica com o Enzo, fica aqui, e eu fui para o hospital na madrugada com a Elis, para que fosse resolvido o mais rápido possível, porque meu medo era que aquela febre subisse tanto, a ponto dela ter uma convulsão ou algo parecido, e graças a Deus que eu estava acordado, eles estavam obviamente no quarto deles, e a gente pôde entrar, a gente pôde chegar e socorrê-la a tempo. Isso acontece, talvez você, mãe, pai, que está aqui, já tenha passado por experiências dessas como seu filho, com os seus filhos. E nosso coração de pai, eu estou tentando imaginar a dor, o desespero de Jairo, sabendo que sua filha estava morrendo. Então, ele se lança aos pés de Jesus num ato de salvação. Jesus pode me salvar, Jesus pode salvar minha filha. Ele precisa entrar na minha casa. A casa de Jairo, a presença de Jesus na casa de Jairo significava salvação da sua filha. Jairo já tinha uma posição, Jairo já tinha uma posição elevada na sociedade, a casa já era boa, a casa tinha tudo o que precisava, a posição dele era uma posição generosa, mas existia ali um problema de vida e morte, sua filha. Às vezes as nossas casas estão em situações como essa, casos de vida ou morte, que às vezes não tem nada a ver com doença, nem de um dos nossos filhos, nem do cônjuge, mas vida ou morte de um casamento que está pronto a encerrar, vida e morte de um relacionamento entre pais e filhos, problemas sérios que acontecem nas casas, vida e morte espiritual de alguns dos nossos. Talvez não seja um problema relacional ou um problema de doença física, mas um problema da alma, um problema espiritual, um problema que precisa ser resolvido o mais rápido possível para que toda a família tenha cura e tenha transformação. Existem muitas casas que têm tudo, mas ainda falta salvação. E a falta de salvação tem gerado problema na casa de muitas pessoas. Pais que não se entendem, filhos que não se entendem, marido e mulher que não se entendem, porque falta o principal, Jesus. A posição ali já estava, como a de Jairo, um homem importante, um homem com uma posição elevada na sociedade. Um homem que tinha recursos, mas se deparou com um problema sério. E quando a gente se depara com problemas sérios, o que a gente faz? A gente procura resolver. Problemas sérios, a gente precisa resolver. Jairo sabia que não tinha mais tempo. Minha filha está morrendo. Eu suplico o Senhor que vá até a minha casa. O Senhor pode resolver.
Curioso, Jairo poderia ter procurado um médico. Jairo poderia ter procurado até um discípulo. Mas Jairo foi até Jesus. Jairo quebra paradigmas. Jairo, um homem importante, chefe da sinagoga, um religioso, procura Jesus. E eu aprendo nessa experiência aqui desses textos, nós vamos aplicar pelo menos 4 pontos importantes. Se você está com um caderno, você anota. Se você está com o seu celular, você anota. Muitos irmãos têm criado esse hábito, têm trazido cadernos, têm trazido agenda, e durante a semana voltam nos textos, e na hora da aflição voltam nos textos, voltam na mensagem, e aprendem. Se você não tem esse hábito e quer adquirir, eu digo a você que vai ser importante. Nós vamos pelo menos em 8 mensagens durante todo esse mês, Jesus na casa, casas com Jesus, coisas que vão abençoar muito a sua vida. A primeira delas, aqui quando Jesus ele entra na casa, o verso 41, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-se que fosse a sua casa. Quando Jesus entra numa casa, o desespero, ele encontra confiança. Quando Jesus entra na casa, o desespero de Jairo encontrou confiança. E eu fico imaginando, nessa ocasião, na minha experiência de sair de casa para levar a Elis para o hospital na madrugada, e no meio do caminho o pneu do carro fura. Não aconteceu, mas eu fico imaginando, foi o que aconteceu aqui. Você entendeu a situação? Eu procurando a solução, o médico está lá, eu preciso socorrer minha filha. Aí o carro, Bruno, a polícia rodoviária me para. Esse povo é brabo. Me parou, no meio do caminho. Documento do carro. Meu amigo está morrendo. Não, calma aí. Documento do carro, meu amigo. Imagina se acontece um intervalo para que eu conseguisse chegar no hospital. Furou o pneu aqui nesse texto. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o pneu furado. Eu vejo a polícia rodoviária entrando aqui. O intervalo acontece. Jesus parou para curar outra pessoa. E a filha de Jairo morrendo. Desesperador esse negócio. Angustiante. Eu fico angustiado quando eu leio esse texto aqui. A menina está morrendo, vem. Não, calma aí. Alguém me tocou. De mim saiu virtude. Quem me tocou? Jesus é sensacional. O que ele faz? Ele pega o desespero de Jairo e trata Jairo. Jairo é um chefe da sinagoga, é um homem religioso, é um homem entendido, conhece da lei, conhece da palavra, sabe quem é Deus, mas estava aprendendo quem era Jesus, a ponto de ir até Jesus. Uma coisa é você ser um religioso, uma coisa é você ser um conhecedor da palavra, uma coisa é você ser frequentador de igreja. Outra coisa é você se lançar aos pés de Jesus, se prostrar, clamar, para que Jesus vá à sua casa, para ele gerar salvação na vida da sua filha. Existem muitas famílias, como foi com a minha lá atrás, que no desespero da cura de alguém, a família toda se converteu e caminham com Jesus. Jesus transforma o ambiente no coração de Jairo. Jairo vai do desespero, quando Jesus chega, a confiança chega. A confiança chegou. Quando a gente percebe o primeiro momento de Jairo, ao final do texto, e a gente compara, a gente percebe uma mudança de cenário, sobretudo no coração de Jairo, no coração de um pai. Quando Jesus chega, os cenários mudam mesmo. O desespero, ele encontra confiança. Precisa ser assim. As casas que Jesus frequenta, as casas que Jesus está, as casas que Jesus entra, por convite, como foi na vida de Jairo, como foi na casa de Zaqueu, houve transformação. Desespero, confiança, são opostos, mas às vezes estão tão pertinhos que a gente não consegue discernir o que fazer entre um e outro. Existem pessoas que estão desesperadas, e nesse desespero ficam estáticas, reagem, ou deixam de reagir, estagnadas, param. Daqui a pouco volta, ou precisa de um empurrãozinho para ir. Jairo se prostrou, Jairo se lançou, Jairo clamou e encontrou confiança. Meus irmãos, até no desespero, Deus trata a gente. Na bonança, Deus trata a gente. Na brisa suave, Deus trata a gente, Deus cura a gente.
E no meio de uma tempestade, a gente tem aprendido que Jesus também salva a gente. Jesus resgata a gente. É o que acontece com Jairo. Jairo está numa tempestade. Jairo está no meio do temporal. Jairo está num momento muito difícil. Mas Jairo soube buscar confiança onde poderia lhe dar confiança. Às vezes nós procuramos resolver os nossos problemas em lugares que vão nos dar mais problemas, mais incertezas, mais inseguranças. Jesus transforma todo esse desespero em confiança. O seu coração precisa de confiança. A sua vida, a sua casa precisa de confiança. Talvez hoje o ambiente seja desespero. A casa com Jesus traz essa confiança. Segundo, quando Jesus entra numa casa, o versos 49 e 50, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Quando Jesus ele entra numa casa, a incredulidade, ela dá lugar à esperança. Esperança. Cheguei até Jesus, minha filha estava viva. Ainda estava lá, desesperador. Me lancei, confiei nele. Ele parou para atender outra pessoa. Aí chega alguém falando que morreu. Incredulidade. Deixa Jesus para lá. Agora já era. Não preciso mais dele, já morreu. O que eu vou fazer? Incredulidade. Mas Jesus estava perto. Jesus estava perto. Jesus ouve. Ninguém foi pedir a opinião de Jesus. Você percebeu nesse texto? Enquanto Jesus ainda estava falando, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e disse: sua filha já morreu. Falou para o Jairo: Jairo, sua filha já morreu, Jairo. Não incomoda mais Jesus, não. Jesus estava falando lá com a mulher, com a multidão que ele tinha curado. Jesus estava ali. Jesus estava fora do foco aqui. Está aqui, Jairo, espera aí, Jairo. E pessoal, estou aqui, estou curando, curei aqui a mulher, tocou em mim, saiu de virtude. Jesus ainda estava falando. Aí veio o camarada de lá pela porta, gritou: Jairo, morreu, deixa, não incomoda mais Jesus, não. Jesus, opa. Jairo, não tenha medo, apenas creia. Ela será salva. Você entende o cenário? Jesus ainda estava falando aqui, ó. Foco. Jesus estava indo para casa, estava indo para lá e parou aqui. Veio de lá, Jesus veio do portão, veio aqui, está passando. Daqui a pouco veio o camarada: já morreu, acabou. Incomoda mais Jesus, não, libera Jesus. Jesus ouve. Jairo, calma o seu coração, Jairo. Creia. Ela vai ser salva. Até esse momento aqui, eu vou voltando algumas páginas, de próprio Lucas mesmo. Nascimento, as profecias, Jesus no templo, João Batista, Jesus tentado, batismo de Jesus, genealogia, Jesus rejeitado em alguns lugares, Jesus curando endemoniado, a sogra de Pedro estava viva, não tinha morrido. Muitas curas, Jesus pregando, a pesca maravilhosa. Jesus vai realizando muitos milagres aqui, a cura do leproso, o chamado de Levi, jejum, sobre o sábado, o chamado dos apóstolos, Jesus ensinando as pessoas, as bem-aventuranças, os ais, Jesus mandando amar os inimigos, Jesus está ensinando muitas coisas aqui, os fundamentos, a cura do servo. No meio do percurso, no capítulo 7, você vai perceber que houve a ressurreição do filho de uma viúva. Essa mulher, ela tem uma experiência diferente com Jesus. O filho dela é ressuscitado, volta. Viúva de Naim. Quando esse milagre acontece, é curioso aqui. O verso 14, chegando, se tocou no caixão, os que estavam carregando pararam, então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Jesus tinha feito um monte de milagre, mas naquele momento
por ele ter ressuscitado aquele jovem, começaram a dizer, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e toda a região. Chegou no ouvido de Jairo. Chegou no ouvido de Jairo. Jairo sabia que a filha estava morrendo. Ele foi exatamente em Jesus, porque sabia. E aí eu fico pensando, como é importante o testemunho do que passa por uma experiência com Jesus. As pessoas que passam por uma experiência com Jesus precisam testemunhar. Imagina se não chega no ouvido de Jairo que Jesus estava ressuscitando até morte. Jairo talvez não teria tido a sua filha ressuscitada. Ela estava muito doente, mas ainda não tinha morrido, mas morreu. E aí, Jesus fala para ele, calma, 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 não tenha medo não, calma, eu vou salvar ela. Aí Jairo, Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou um jovem. Quando a gente traz à memória o que nos dá esperança, o que nos traz esperança, quando as informações boas chegam, quando a gente sabe quem é Jesus, o nosso coração encontra esperança. A situação de Jairo era terrível, era desesperadora. Minha filha morreu. Minha filha morreu. O servo chegou avisando, falou para não interromper mais Jesus, para deixar Jesus. Mas Jesus falou que vai salvar. O que eu vou fazer? Esperança. A incredulidade, ela vai dando lugar à esperança. Sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes as coisas estão ruins, a gente vai compartilhar com as pessoas vêm com mais coisa ruim em cima. Mais coisa ruim. Aí a gente já está preocupado, a gente fica mais preocupado ainda. Deixa eu dar uma dica para você, não vá no Google pesquisar essas coisas. Quando você vai no Google, coloca assim, doença, dor no joelho, dor atrás do joelho. Pode ser um câncer no seu ligamento cruzado. Pô, nem durmo um negócio desse. Batida de carro que pode ser pingando. Nesse dia eu pensei assim, pingando embaixo do carro, pingando óleo embaixo do carro, troque seu motor, leva, eu falei, por quê? A internet, ela potencializa, e existem pessoas que têm esse poder de potencializar o caos. A gente vai até pessoas, a gente compartilha, vem palavras às vezes que abalam, destroem a nossa fé. Existem notícias que a gente dá mais ouvido do que a palavra. Existem pessoas que a gente ouve mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cuida da gente. Ele é consolador. Aqui, nessa experiência, Jesus estava presente. É o Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo passaria pelo próximo momento, a próxima fase. Mas Jesus estava ali. O ouvido de Jesus estava atento ao coração de Jairo. Antes de Jairo falar qualquer coisa, Jesus já entrou no negócio. Não tenha medo. Apenas creia, ela será salva. Não tenha medo. Apenas creia, ela será salva. Eu não sei, o texto não diz, se quando aquele servo entra, quando aquele homem entra, aquele mensageiro da má notícia, notícia ruim corre rápido, chegou rápido no coração de Jairo. Eu não sei se naquela hora sua filha morreu. Eu não sei se Jairo começou a chorar, se jogou no chão. Não sei. Mas eu sei que Jesus, ele sonda corações. Então, mesmo que Jairo não tenha tido uma reação tão abrupta, de gritar, e agora minha filha morreu. Não sei se ele fez isso. Mas eu sei que mesmo sendo feito isso, antes, Jesus já conhecia o coração de Jairo, assim como ele conhece o nosso. Assim como ele sabe como a nossa casa está. Assim como ele sabe como está o nosso relacionamento conjugal. Assim como ele sabe como está a saúde da nossa casa. Assim como ele conhece a nossa vida espiritual por completo. Ele conhece e sonda corações. Ele conhece as incredulidades que batem à nossa porta. Ele conhece os nossos ouvidos a ponto de saber quem estamos ouvindo e o que estamos fazendo com as informações que chegam no nosso ouvido e levamos para o nosso coração. Jesus, ele tem esse poder e o que ele faz? Especialista em cuidar, transformar. Ele pega com 3
direcionamentos, com 3 interlocuções. Ele diz, olha, não tenha medo, Jairo, continue crendo, eu vou salvar sua filha. Para Jairo foi suficiente, incredulidade, dando lugar à esperança. Para isso acontecer na sua vida, primeiro, você precisa estar perto de Jesus, convidando Ele para a sua casa, convidando Ele para o seu coração, se prostrando ao pé dele. Conhecer o seu coração, Ele já conhece, Ele sabe o que você necessita. Agora você precisa dar ouvido a Jesus. Imagina se no desespero de Jairo, como aqueles discípulos que estavam indo a Emaús, andaram com Jesus, olha só, andaram com Jesus quilômetros e não reconheceram Jesus. Imagina se Jairo, na hora do desespero aqui, esperando Jesus ali, realizando cura, milagre, fazendo, está aqui. Aí daqui a pouco chega o camarada, sua filha morreu, não incomoda mais Jesus não. Imagina se Jairo só foca no camarada. Jesus deu direcionamento, Jesus falou e Jairo acalmou o coração. Desespero encontra confiança. Incredulidade dá lugar à esperança. Terceiro, quando Jesus entra numa casa, as impossibilidades, aquilo que o nosso olho não consegue contemplar, aquilo que a gente não consegue enxergar, mas por haver esperança e confiança, algumas coisas acontecem. Normalmente, quando a fé, a confiança, a esperança, ela se cruza com a vontade de Deus, milagres acontecem. O impossível, ele se resulta em milagre. Quando Jesus entra na casa, na hora do desespero, verso 51, então, tendo chegado a casa, enfim, chegou a casa. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser. Quem foram os discípulos mais próximos de Jesus? Coluna da igreja? Olha o discipulado aí, olha. Quem foi? Quem entrou? Quem Jesus deixou entrar? Discipulado é importante ou não, irmão? Vem cá, os de confiança. Vem cá, meus próximos, meus mais chegados. Vem comigo. Vamos ali que a gente tem uma missão. Hoje, essa semana, os meus mais chegados foi a irmã Keila e a irmã Eni. Essa semana a gente teve uma missão. Brabeza, mas Deus foi com a gente. A igreja esteve orando. Jesus levou os seus 3 mais próximos, mas o pai e a mãe da menina, reunião familiar ali. A morta, o pai e a mãe e 3 discípulos, 6 pessoas. Jesus disse, não chorem, ela ainda não está morta, ela dorme. Está todo mundo vendo que a menina está morta. Só Jesus vendo a menina viva. O olho humano, a nossa visão extremamente limitada ao milagre, a gente fechando as possibilidades, a gente vendo morto e Jesus vendo vida. É curioso, o momento era de luto. A menina morreu. Verso 53, você viu que Lucas registra? Vai lá para o verso 53, abre sua Bíblia aí, continua com a Bíblia aberta. Lucas 8, 53. Riram de Jesus. Riram de Jesus. Era para todo mundo estar chorando. Riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Zombaram de Jesus. Jesus vendo o milagre, Jesus vendo as possibilidades futuras. Cheio de confiança, cheio de esperança, cheio de poder, cheio de autoridade. Jesus vendo a menina viva. As pessoas vendo morta. Riam de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Jesus, então, toma aquela menina pela mão e disse em voz alta. Vamos lá. Aqui é minha casa, ó. Vocês estão vendo a minha casa? Lê o inglês aqui, aproveita. Ó, casa, estou aqui dentro da minha casa. Tem um monte de gente ali fora. Jesus só entrou, mãe, pai, a menina, que já estava lá, e mais ele, Pedro, Tiago e João. 7 pessoas, não sei, 7. Jesus estava ali, aquele grupo ali. Aí Jesus diz em alta voz. Por que Jesus disse em alta voz? Olha o detalhe do texto. Bom, eu moro em apartamento. Quem mora aqui em apartamento? Quando você diz algo em alta voz lá, o que o seu vizinho faz? Bate na... Se for embaixo, então, se o vizinho de baixo, quando tem criança em cima igual o Enzo e Elis, é o cabo de vassoura, assim. Ó. Gritou em alta voz. O texto traz esse detalhe para a gente. Jesus tomou a menina pela mão e disse em alta voz, menina, levante-se
dá um gritão. Não deve ter sido essa entonação, a voz de Jesus deve ter sido linda naquele momento. Quando ele dá o comando, o texto bíblico diz que volta o espírito da menina, imediatamente ela se levanta e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Aquele milagre, irmãos, o milagre, essa impossibilidade transformando em milagre, nunca é um fim em si mesmo. Os milagres que Jesus realizou sempre serviu de testemunho para outros. O milagre lá do filho de Naim, da viúva de Naim, fez com que Jairo pudesse crer e alguma esperança chegasse ao seu coração. Jesus já tinha ressuscitado um jovem. O milagre aconteceu lá, aquela família foi abençoada, o jovem foi ressuscitado. Mas olha como novas famílias estavam começando a receber bênçãos por aquele milagre. Quando Jesus pega aquela mulher lá, no Porto de Jacó, e ele transforma a vida daquela mulher, dá uma água que ela nunca mais teria sede. Olha o testemunho daquela mulher, olha aquele lugar, olha a relação judeus-samaritanos. Olha a desconstrução, paradigma que foi quebrado ali, pelo fato de Jesus estar com uma mulher num poço, dar uma água de beber, dar uma água que nunca mais teria sede, uma água que jorrasse para a vida eterna, dentro de uma cidade onde os judeus eram renegados, ou vice-versa, samaritanos não eram tão bem abertos aos judeus. Olha como aquele milagre gerou bênçãos futuras para novas gerações. O milagre estava acontecendo dentro da casa. Menina, levanta-se. Aí quem está fora ouve. Daqui a pouco a menina que estava morta, todo mundo soube, o camarada chegou gritando. Não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus está com a multidão falando aqui. Não foi só Jesus que ouviu o camarada gritando. As pessoas ouviram, a menina morreu. Só Jesus viu a menina viva. Por isso que riram de Jesus. Jesus grita, levanta-se. A menina volta. Impossíveis acontecem na mão de Jesus. Por intermédio da impossibilidade, Jesus vê essa possibilidade. Quando Jesus vê isso, quando Deus vê isso, milagres acontecem. Quando eu vejo seu casamento, eu vejo milagres. Quando eu vejo você aqui, cultuando ao Senhor, milagre. Quando eu vejo uma igreja diferente em pensamentos reunidas no nome do Senhor em unidade, milagre. Quando eu vejo testemunhos de pessoas que são curadas, milagres. Casamentos restaurados, milagres. Filhos voltando a falar com seus pais, milagres. Pessoas se convertendo, milagre. Que nunca é um fim em si mesmo. Milagres acontecem para que mais e mais vidas sejam abençoadas. Quando Jesus entra na sua casa, você convida Jesus, você é restaurado, o seu casamento é restaurado, o seu filho é curado. A forma que você vivia lá, você não vive mais. A gente tem ajudado alguns irmãos aqui da igreja com pensamentos de mudança de vida, mudança de possibilidade. Pessoas que viviam de um jeito, estavam vivendo de uma forma, agora estão vivendo de outro. Famílias totalmente disfuncionais, estão encontrando caminho, solução, estão encontrando abrigo no Senhor. Pessoas que viviam juntas, agora estão oficializando o casamento. Que testemunho para a sociedade, que família e casamento é bênção, no Senhor é bênção. Estão tomando atitudes, decisões. Mirda, verdadeiro milagre. Vivia de um jeito, não está mais vivendo daquele jeito, porque Deus está conduzindo. Você trazer seu filho para a escola bíblica dominical, seu neto para a escola bíblica dominical, porque você está vendo além. Você está vendo além. Jesus viu além. Jesus viu vida naquela menina. Por isso que ele gritou, levante-se. E aquilo ficou como um testemunho público. O impossível resulta em milagres. Fechando. Verso 56. O último verso. Depois de Jesus ter mandado dar comida para a menina. Verso 56, seus pais ficaram maravilhados. Há 2 minutos atrás, estavam rindo de Jesus. Estavam rindo de Jesus. Seus pais ficaram maravilhados. Todo mundo maravilhado, todo mundo feliz, todo mundo querendo fazer festa, todo mundo querendo comprar carne, fazer churrasco, fazer um monte de coisa, pessoal querendo aproveitar. Agora, voltou, está vivo, nasceu de novo, festa. Jesus traz o povo,
Eu gritei, todo mundo já sabe, ela está viva. Pai, mãe, menina, ó. Pedro, Tiago, João, vocês aprenderam como é que faz? Ok? Discipulado, tá ok aqui? Você percebeu? Vem comigo, continua comigo. Não corre não, é assim mesmo. Seus pais ficaram maravilhados. Aí Jesus traz. Vou advertir um negócio a vocês. Não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Como é que está aqui dentro? O pessoal ficou lá fora. Só meia dúzia entrou aqui. E, literalmente, meia dúzia. Só meia dúzia entrou aqui na casa. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu falei? Vocês viram o que eu mandei fazer? Como eu segurei ela? Vocês viram? Não contem para ninguém. Não contem para ninguém. O que é importante aqui é a gente perceber como Jairo chega e como Jairo sai da história. Desespero, tristeza, angústia, muitos sentimentos estranhos dentro do coração de Jairo, foi transformado em alegria. Os pais ficaram maravilhados. Casas que a gente convida Jesus para entrar, a gente dá liberdade para ele pegar na mão, gritar em alta voz, falar em alta voz, mandar dar de comida. Casas que a gente dá liberdade para Jesus entrar e fazer o que ele fez, são transformadas em ambiente de tristeza para alegria. Quando você olha hoje para a sua casa, qual é o cenário que você vê? Quando você olha para a sua casa, qual é o cenário que você enxerga? Tristeza, angústia, incerteza, falta de confiança, o que você enxerga? Talvez esse seja um dos cenários. Casas que Jesus está, casas com Jesus, na experiência de Jairo, são geradas confiança. Você quer confiança na sua casa? Amém ou não? Esperança, amém ou não? Milagre, alegria. É o que Jesus faz quando ele entra na casa. Quando Jesus entra, o desespero de Jairo foi transformado em confiança, a incredulidade em esperança, o impossível em milagre, tristeza em alegria. Ele transforma ambientes quando ele entra na casa. Casas com Jesus são casas abençoadas. Imagina Jesus na sua casa. Imagina o seu lar consagrado a Jesus. Imagina o seu casamento. Na hora do desespero, morte, Jesus entrando e transformando. Sabe o que Jairo fez quando ele se deparou numa situação como essa? Ele se lançou aos pés de Jesus. Ele se prostrou. Ele clamou. E ele confiou. Jesus está no controle e ele vai na minha casa. Apesar de ter parado para fazer um milagre, Jesus disse para eu não ter medo, continuar crendo que minha filha seria salva. E foi. Jesus cumpriu. O plano foi realizado. E mais uma vez Deus foi glorificado naquela casa, por intermédio de uma família. E a minha oração, que a sua casa, a sua família, até as suas lutas, se transformem em glória para o nosso Deus. Mas para isso, o seu coração, ele precisa se render ao Senhor Jesus. Você precisa convidar Jesus para a sua casa. E ele precisa ser o centro. Jesus entrou na casa e ele assumiu o controle. Não foi Jairo, não foi a mãe, a esposa de Jairo, que permitiu que os discípulos entrassem. Jesus foi convidado. Jesus falou, ó, Pedro, Tiago e João, só venha vocês, os outros ficam aí, na retaguarda. Jesus começou a assumir o controle. Quem vai entrar, eu que estou chamando. Dá ela de comer. Quem vai mandar comer, eu que estou mandando agora. Eu que estou dando a direção. Dá ela de comer. Jesus grita na casa, Jesus fala, e Jesus fala, olha, o texto diz que ele advertiu, vocês não vão falar o que aconteceu aqui dentro para ninguém. Jesus assumiu o controle. Você percebeu Jesus assumindo o controle? Quem vai comer, quem vai entrar, quem fala mais alto, quem fala mais baixo, o que vai ser dali em diante, naquela família, Jesus estava no controle. Casas que convidam Jesus precisam dar o controle a Jesus. Talvez é o que falte isso para você hoje. Talvez Jesus já esteja lá, você já tenha convidado, mas você ainda não deu o controle para Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã.
para que em nome de Jesus, Jesus assuma de fato o controle na sua vida, na sua família, no seu coração. Casas com Jesus são casas abençoadas. Eu quero crer que nessa manhã, a tua casa, ela será abençoada tanto quanto já tem sido, com Deus que sonda corações e transforma o cenário de desespero em um sinal de alegria e maravilhas por intermédio do milagre do Senhor. Quero orar por você e pela sua casa. Abaixa a sua cabeça, você que crê que Jesus pode realizar um milagre no seu coração. Clame ao Senhor nesta hora: Senhor, faça um milagre na minha vida. Senhor, acalme o meu coração. Senhor, acalme a tempestade do meu lar. Senhor, vá à frente, cuide do meu esposo, transforme o coração, cure o meu filho, transforma a minha filha, restaure o meu casamento, restaure a minha fé, restaure o meu coração. Senhor, faça a tua obra, faça o teu milagre na minha casa, na minha vida. Eu convido o Senhor para entrar na minha casa hoje. Eu convido o Senhor para dar o comando na minha casa. Assuma, Senhor, o controle do meu coração, assuma o controle do meu casamento, assuma o controle na vida da minha família. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nesta manhã, nós estamos compartilhando por meio da Tua Palavra e Teu Espírito sobre casas que são abençoadas, casas que têm a Tua presença. E a casa de Jairo, esse relato bíblico, inspirado pelo Senhor, nos permite nesta manhã refletir que cenários são mudados quando o Senhor entra na casa. Aquele cenário de morte se transforma num cenário de maravilhas, de alegria. E é isso, Pai, que eu peço sobre a vida dos meus irmãos, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Senhor, se existem lares nesta manhã aqui que estão passando por desespero, falta de confiança e incertezas, que saiam daqui, Senhor, confiantes. Que saiam daqui com a esperança nos seus corações, crendo que um milagre pode acontecer e que a alegria em breve vai chegar. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem transforma, é o Senhor quem dá vida. E esta experiência, Pai, desta menina, dessa jovem, é o Senhor mandá-la levantar. Pai, que nesta manhã lares, casas sejam levantadas, erguidas para a glória do Teu nome. Famílias sejam restauradas pelo Senhor, de acordo com a Tua palavra. Nós consagramos estes lares diante do Senhor e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.